Ok, gente, voltando aqui então, tá? Aí a gente entra agora num novo assunto, ok? Que fala justamente sobre as Forças Armadas, né, na segurança pública. E aí a gente vai começar a falar, e isso está previsto aqui no artigo 142 da Constituição, né? Ele diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ok? As Forças Armadas, elas são constituídas pela Marinha, né? Isso daqui a gente já, do ensino fundamental, que a gente vai, né, aprendendo isso. Então, elas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Ok? E são instituições permanentes, regulares, elas estão a todo tempo ativas, né, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Então, dois fatores, né, basilares para a existência das Forças Armadas. Ok? A primeira delas na hierarquia e a disciplina. São os dois pilares, né, que sustentam as Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, sob a autoridade suprema de quem? Do Presidente da República, né, e destinam-se à defesa da pátria como um todo, né, à garantia dos poderes constitucionais, tá, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, certo? Então a gente percebe o seguinte: as Forças Armadas, ela possui o quê? Se a gente for analisar nesse artigo 142, né, elas possuem três finalidades, né? A primeira finalidade é justamente a defesa da pátria, tá? A segunda, a garantia dos poderes constitucionais, e terceiro e último, a garantia da lei e da ordem, tá? Então, assim, quais as finalidades das Forças Armadas? Tá? Parece questão de prova, né? Então, assim, ela tem três finalidades constitucionais. A primeira, a defesa da pátria. A segunda, garantia dos poderes constitucionais. E garantia, a terceira e última, garantia da lei e da ordem. A defesa da pátria, gente, consiste em ações das Forças Armadas que visam o quê? A proteção do Brasil, né, em âmbito territorial, em todo o seu alcance, né, aquático e aéreo, tá? Visa o quê? Buscar o quê? A proteger a soberania brasileira, né? Então, o Brasil é um Estado soberano e não permite, em hipótese alguma, que alguém adentre ao nosso espaço, seja aéreo, seja aquático, seja terrestre, né, sem autorização do Estado brasileiro, né? Então, as Forças Armadas, elas estão para garantir a defesa, né, a soberania do Estado brasileiro, tá? O artigo 1º, da Constituição Federal, inciso 1º, diz o seguinte, fala justamente disso daí. Deixa eu achar aqui para a gente ler. Artigo 1º, inciso 1º, olha o que diz. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamento, primeiro, a soberania. Ok? Então, boa noite, Andrei. Então, as Forças Armadas, elas têm uma importância fundamental para o Estado brasileiro, né, para a nação brasileira. É justamente resguardar a sua soberania, né? Qualquer intenção contrária de violação ao Estado brasileiro, seja via aquática, seja via aérea, seja via terrestre, né? Nesse momento, as Forças Armadas, elas entram em ação para proteger o Estado brasileiro e a sua soberania, tá? Então, assim, em tempos de paz, né, a defesa da pátria é exercida por intermédio das relações diplomáticas do governo, né, e as Forças Armadas exercem a defesa da pátria preventivamente,
né, por meio do seu poder bélico e militar. Então, em tempo de paz, né, se trabalha de uma forma preventiva, né, se utiliza, né, primeiro, as relações internacionais, né, diplomáticas. Então, a gente tem aqui o ministro das Relações Internacionais, né, que cuida justamente dessa parte. Qualquer descontentamento de uma nação com o Brasil, qualquer coisa que não concorde e tal, fica a critério das relações diplomáticas internacionais, né, dos diplomatas que estão em outras nações, deles dirimir essas questões e resolver isso de forma pacífica, né? E as Forças Armadas, nesse momento de paz, elas exercem mais o seu mistério de forma preventiva, né? Ou seja, de forma apenas a mostrar o seu potencial para que as demais ações elas se sintam, né, elas saibam que existe uma guarda pronta a qualquer momento para entrar em ação, né, e defender a soberania da nação. Então, assim, por que vocês acham, por exemplo, no 7 de setembro, que existe todo aquele exibicionismo dos jatos, né? A gente vê em Brasília, por exemplo, aqueles jatos fazendo aquelas piruetas, aqueles tanques ali enfileirados e tal, naquele desfile de 7 de setembro. Vocês acham que aquilo ali é à toa? Não. Né? Ou vocês acham, por exemplo, percebam um exército da China, né? Dos Estados Unidos, em alguns momentos eles fazem seus desfiles, né? Com aqueles montes de tanques, de soldados e tal. Aquilo tudo ali já é para mandar um recado para qualquer outro país, né? Ou seja, nós temos poder bélico, nós temos forças armadas ativas, prontas para qualquer momento, né, de possível eventual ataque, de revidar a altura. Então isso daí é um recado para as demais nações. Isso aqui não é só um exibicionismo à toa, tá? Então, assim, nesse período de paz, quando está tudo tranquilo, né, a defesa da nossa pátria, ela se dá pelas relações internacionais, né, através dos diplomatas, dos ministros das relações internacionais, né, dos embaixadores fora do Brasil e tal, para dirimir qualquer eventual situação. E através das Forças Armadas de forma preventiva, né, diante da demonstração do seu poder bélico e militar. Tá? Então, a garantia dos poderes constitucionais, né, ela consiste da preservação dos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, né, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal. Então, assim, as Forças Armadas, ela atua, né, à disposição de qualquer um desses poderes diante de qualquer ameaça, né? Então ela busca preservar o executivo, o legislativo e o judiciário, qualquer um desses poderes, né? Ela busca resguardar. Diz assim o artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, as garantias de poderes constitucionais, é isso, as Forças Armadas têm que buscar a qualquer custo garantir, né, os poderes constituídos, executivo, judiciário e legislativo. Outra coisa que é a função das Forças Armadas, né, assegurar a existência do Estado democrático de direito, né? Então, a qualquer custo, né, a ordem constitucional e a independência harmônica entre os poderes. Tá? A gente percebe então que as Forças Armadas elas têm uma efetividade, elas têm um papel fundamental, né, na existência, na preservação do Estado democrático de direito, dos limites previstos na Constituição, né, na organização dos poderes. Então ela tem uma participação fundamental. Então uma das funções primordiais é justamente assegurar a existência do Estado democrático de direito. De que forma? Mantendo a ordem constitucional intacta, né, íntegra, e a independência a independência e a harmonia entre os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. Então isso quer dizer o quê? Trocando miúdos. Não há espaço para a ditadura, né, militar, e as próprias Forças Armadas devem reprimir qualquer ação, né, nesse sentido, sendo inclusive crime imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático. Então é um dos papéis fundamentais das Forças Armadas, justamente garantir que não haja espaço na nossa nação
para a ditadura, seja ela militar, seja qual for, né? Para o autoritarismo não é papel, ela tem que resguardar, né, as Forças Armadas, ela tem que preservar a independência e a harmonia entre os poderes e, acima de tudo, o Estado democrático de direito. Tá? Então, é justamente um dos papéis fundamentais das Forças Armadas. A outra coisa é a garantia da lei e da ordem, né, conhecida como a GLO. Okay? Todo mundo já deve ter ouvido falar, nesses dias se falou muito sobre isso. Né? Inclusive, o próprio Supremo ele teve que delimitar qual era o alcance das Forças Armadas e sobre quem ela estava subordinada, né? Então se fala muito disso, da garantia da lei e da ordem. Então, assim, essa é uma das funções também das Forças Armadas, garantir a GLO, né? Isso se refere ao uso das Forças Armadas com o fim de assegurar o cumprimento da lei, ou seja, em eventuais situações, né, extremas, de forma que o ordenamento jurídico ele passe a ser desrespeitado, né, não esteja sendo cumprido como deveria, nesse momento, a necessidade de se utilizar as Forças Armadas para que haja cumprimento efetivo. Né? Vocês lembram da intervenção administrativa no Rio de Janeiro, né, que ocorreu no final do governo do presidente Michel Temer, 2018, se não me engano, né? Acho que o termo final foi dia 31 de dezembro de 2018. Não, nesse momento, o Estado do Rio estava passando por quase um domínio total, né? Uma desobediência total à lei penal, né? Os traficantes e tal, não respeitando a polícia, estava um estado terrível. Nesse momento, houve necessidade de quê? Para que se cumpra a garantia da lei e da ordem, né? Para que se cumpra a lei e se determine a ordem naquele espaço, naquela localidade, né? Teve que se declarar a intervenção militar, né? Administrativa militar no estado do Rio de Janeiro, e para isso as Forças Armadas, o Exército foram para a rua para poder coibir qualquer excesso, qualquer forma de desobediência e de respeito à lei penal. Então, assim, se tratando de ordem, né, refere-se o quê? A ordem interna. O que é a ordem interna? Aqui, quando se fala de lei e ordem, falando especificamente de ordem, se refere à ordem interna, que engloba qual conceito? De ordem pública, né, que autoriza o emprego das Forças Armadas. Né? Então, assim, por exemplo, quando a ordem, a segurança pública de um determinado estado, ela não está fazendo cumprir, não está intimidando os bandidos, não está fazendo cumprir o que determina a lei, ou seja, não está sendo suficiente a sua forma de imposição, nesse momento, a necessidade de decretar um cumprimento da lei da ordem para que haja uma força superior que venha de forma efetiva dar o devido cumprimento para a lei e fazer restabelecer a ordem naquele lugar, né? Então, assim, uma outra coisa, referente à ordem, a gente nota que o Estado Democrático de Direito sustenta na ordem, né, sustenta-se na ordem, o qual é a responsabilidade dos órgãos de segurança pública e de Forças Armadas, ou seja, né, eles são primordiais para que haja um respeito às instituições, ao devido processo legal, né, a justiça na sua atuação, a vida do cidadão, ao bem-estar do cidadão. A ordem ela tem que estar sendo cumprida, ou seja, as polícias têm que estar na rua coibindo o crime, né? A força de segurança tem que estar reprimindo, e não o contrário. Então, quando a coisa começa a ficar flexível, já não tem aquela força para que se estabeleça a ordem, nesse momento é necessário que haja uma intervenção, né? Uma interferência das forças nacionais, né? Das forças militares, né? E para que haja justamente, né, as Forças Armadas, para que haja justamente o cumprimento e o estabelecimento da ordem, né, e o respeito ao Estado Democrático de Direito. Tá? A Marinha é a força marítima, correto? Tá? E ela cuida de operações o quê? Navais, né, atua no mar e em águas brasileiras, certo? O Exército, por sua vez, é a força terrestre, tá? E cuida das operações militares realizadas em solo. Tá? A gente vê muito quando tem agora mesmo, né, a Amazônia com as queimadas, com o aumento da grilagem
tirar ouro, garimpos clandestinos, né? Então isso aumentando a exploração na Amazônia. Agora se criou um grupo, né, onde as Forças Armadas, o Exército está indo para a Amazônia para poder cumprir, né, e resguardar a floresta amazônica, né, respeitar a terra indígena. Então, assim, nesse momento, o Exército, justamente, a função dele é a força terrestre, né, cuida das operações militares em solo. Okay? Já a aeronáutica, por sua vez, é uma força aérea, que cuida de quê? Do espaço aéreo, sendo responsável pela defesa aeroespacial. Então você percebe que as Forças Armadas, né, no solo, no ar e na água, né, ela busca justamente garantir o que? A soberania da nação, né, a soberania do Estado brasileiro. Então a gente percebe que a efetividade, seja no solo, através do Exército, a efetividade, seja no ar e na água, né, das Forças Armadas, e o principal objetivo de existir das Forças Armadas é justamente garantir a lei, a ordem e a soberania, o cumprimento, o respeito ao Estado Democrático de Direito na nação brasileira. Ok? E aí a gente vai ver amanhã, na nossa aula de amanhã, que existe as três armas possuem atuações subsidiárias, gerais e específicas, né? E tem regulamento próprio, né, através de uma lei complementar, né? A lei 97 de 99. Tá? E aí a gente vai ver como é que se dá, né, os pormenores da ação de cada um desses responsáveis, desses entes responsáveis, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, na sua forma de atuação, fazendo cumprir a lei, a ordem e garantindo a soberania da nação. Então, até a nossa próxima aula, galera.